Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Que os milagres estão acontecendo. Estava vindo para cá, o microfone já apareceu flutuando na minha frente praticamente, de repente. Antes de nós orarmos, você já pode abrir em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Tito, Filemon, depois Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos meditar no versículo 7. Mas para a gente não cair de paraquedas, nós vamos ler o versículo 1, o 2 e o 3, e aí a gente vai para o 7, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Foi? Podemos ler? O versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, ele fala assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Oremos. Senhor Deus, declaramos aqui a nossa total dependência da atuação do Espírito Santo para que possamos entender o que é de tão importante para nos dizer que o Senhor tenha nos trazido e nos reunido essa manhã aqui. O que será que aquele que tem todas as respostas, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, tem para dizer ao meu coração, ao coração da igreja hoje? Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e queimar os nossos corações para entendermos perfeitamente e adequadamente o que será que o Senhor tem para nos dizer esta manhã. Amém. Bom, nós estamos aí na caminhada de Hebreus 11, relembrando, né, a metade do capítulo. Obrigado. A metade do capítulo do livro de Hebreus, ele vem comparando Jesus a sombras do que haviam acontecido no Antigo Testamento. A primeira metade da carta de Hebreus, ele trouxe lembranças de erros que os seus antepassados, seus avós, seus bisnetos, seus pais haviam cometido. E alertava os leitores daquela carta para eles não cometerem aqueles erros. Já que a partir do capítulo 11, o famoso capítulo onde ele fala dos heróis da fé, onde ele traça um caminho de exemplo, de influência dos seus antepassados e que deram certo. O curioso é que continuam sendo pessoas que cometeram muitos erros, tiveram muitos defeitos. Nós já iniciamos falando de Abel, já falamos de Enoque, ambos caminharam com Deus, ambos foram aprovados por Deus e ambos certamente não eram perfeitos. Especialmente o caso agora de Noé. Não vamos aqui expor Gênesis 6, 7, 8 e 9, né, que é onde a gente tem a história de Noé. Mas é importante que nós traçamos o que o autor de Hebreus quer nos dizer ao citar a fé de Noé. Quando nós lemos no texto que pela fé Noé, devidamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu a arca, nós temos três coisas que chamam muita atenção. Primeiro,
a palavra de Deus. Ele precisou ouvir. Segundo, ele teve que trabalhar bem duro. Trabalhou bem duro. E terceiro, nem o trabalho, nem o ouvir ou ter acesso à palavra surtiriam efeito se ele não tivesse ouvido e feito com fé. E a história de Noé, geralmente, ela nos chama a atenção para as coisas, pelos fatos extraordinários. Na verdade, a maioria dos eventos extraordinários, sobre abrir um mar, sobre a multiplicação de peixes e pães, sobre pragas do Egito e uma inundação que teria tomado o mundo, normalmente nós ficamos presos às coisas que nos chamam a atenção, os fogos de artifício, e esquecemos que esse extraordinário quer passar uma mensagem para nós, mesmo que através de relatos reais, né? Vidas reais. Nós esquecemos, nós vemos Noé como talvez um cara barbudo que construiu uma barca, né, maior lá do que a gente encontra lá em Niterói, e ele juntou um punhado de bichos e suportou e deixou a água passar. Mas, na verdade, a semelhança da história de Noé com a nossa vida, ela é muito maior. E ela é muito mais chamativa do que poderia ser. Que me lembra até as músicas que nós cantamos hoje, né? Sobre as analogias com o mar, com a água, com pensar que nós não vamos sobreviver, por pensar que é o fim. Então pense bem. A sociedade, qual era o contexto? Era um mundo onde havia muita maldade. E eu quero que vocês trabalhem na mente de vocês qual é a semelhança dessa história com a nossa hoje, para que possamos entender qual é a mensagem que o Espírito Santo quer nos trazer hoje. E especialmente o que isso tem a ver com a sua vida. Não é nem com a vida da pessoa que está ao lado, mas a sua vida. Nós tínhamos um mundo que tinha muitas maldades. E de um mundo com muita maldade, perversidade, como nós vemos lá em Gênesis, você consegue imaginar a variação delas, né? Problemas morais, problemas de corrupção, problemas de segurança, problemas de variados problemas morais. E lá nós tínhamos uma família no meio disso tudo, em que Deus se achegou. O texto diz que Noé viu o favor aos olhos de Deus. Aquela família, diferente do que nós podemos imaginar, era uma família com sérios problemas internos. Nós veremos lá para o capítulo 9 problemas seríssimos, problemas de sexuais, problemas de escândalo, problemas até de barraco, dignos assim de casos da família, Márcia Goldschmidt, Cristina Rocha, por aí vai. Problemas sérios naquela família. Problemas que poderiam levar à violência, problemas que levaram uma profundidade tão grande que afetou todo um futuro de gerações. Problemas com o filho, problemas de intimidade, problemas que levou aquela família a um caos, a um problema de relacionamento. Aquela família teria que se preocupar com problemas alimentares. Eles ficariam lá presos, enclausurados naquela arca por muito tempo. Então eles tinham que se preocupar como eles iam se manter lá. Além disso, aquela família em que tinha o pai, né, tinha o Noé, tinha a sua mulher, tinha os seus filhos Sem, Cã e Jafé, e as suas noras, eles tiveram acesso à revelação de Deus. Tiveram a oportunidade de estar num culto e ouvir a palavra, ou de abrir a Bíblia, ou ter uma Bíblia em casa, ou em algum momento ter ouvido uma canção que o Espírito Santo buscou falar com aquela família. Poderiam não ter ouvido, mas Noé ouviu aquela palavra. E dito isso, Deus fez uma promessa para Noé. Fez uma promessa que envolvia algo que ele não poderia ver, ele não poderia enxergar, ele não poderia colocar numa calculadora. Mas ele tinha um grande obstáculo. Era uma família
cujo pai entendeu que ele deveria caminhar com Deus. Ele entendeu que deveria obedecer a sua palavra, a sua mensagem. Só que ele tinha um grande obstáculo. Ele não vivia num mundo cheio de rosas, de flores. Ele vivia num mundo onde as influências para ele, para os seus filhos, para as suas noras seriam ruins. E qual diferença tem disso para a nossa vida hoje? Nós temos acesso à palavra de Deus, temos acesso à pregação, temos acesso ao que Deus nos aconselha, nos recomenda, nos exige. Mas no dia a dia, nós mandamos nossos filhos para as escolas, nós temos que trabalhar, nós precisamos nos relacionar, pois nós não pertencemos ao mundo, mas nós estamos no mundo. Nós nos preocupamos com quais são as influências que nossos filhos vão ter, com que nosso cônjuge, nosso marido, a esposa terá. E esse é um obstáculo tão grande, talvez até pior do que seria aquele dilúvio. Até porque aquele dilúvio era em consequência do que como o mundo estava. Aquela semelhança, a comparação que o próprio Jesus faz entre o que aconteceu naquela família e com o que acontecerá até a volta dele, não foi à toa. Muitas das vezes nós nos perguntamos, por que Jesus não voltou ainda? E a verdade é que nós vemos que a todo evento apocalíptico que aconteceu, a todo juízo que recaiu sobre o povo, todo ele só aconteceu depois da maldade chegar ao seu topo, seja quando ele exilou o povo para a Babilônia, ou pela Síria, ou seja, pela inundação, pelo dilúvio de Noé. A verdade é que a misericórdia de Deus é tão grande, que a cada dia, a cada ano que passa, Deus dá mais um tempo, mais uma chance, e mais uma outra chance, para que a cada um de nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e ouvir a palavra dele. E isso que eu estou falando aqui nesses últimos segundos é basicamente o que chegou para Noé. E o que ele está dizendo? Olhe para a sua família. Você tem uma responsabilidade com a sua família. Você tem uma responsabilidade com o que está debaixo do seu teto. O mundo é mau. A sedução continua nele. O fim dele nós conhecemos. Mas ainda assim temos nos tornado e nos percebido negligentes com a vida espiritual, educacional, bíblica na nossa casa. Nós não queremos o fim do mundo, mas nós muitas das vezes seguimos o mundo. E Deus, assim como chegou para Noé, Ele volta a nos dizer, cuidado, esse barco vai para o fundo no mar. Esse barco será submergido. E ele volta a nos lembrar, e nós, quando ouvimos, quando percebemos que o Espírito Santo está falando conosco, por 1 minuto, por 5 minutos, por alguns segundos, nós pensamos, caramba, Deus está falando comigo, eu preciso resgatar a minha família. Eu preciso protegê-la do mundo. Eu preciso também que ela reverbere o evangelho dela no mundo, pois Noé pregou por todos esse tempo enquanto ele construía a arca. Por 1 segundo, por um momento, nós somos levados por uma emoção até benéfica. Mas nós percebemos, não. Quando chegar em casa, eu preciso investir na minha família. Precisamos voltar a orar, precisamos voltar a meditar na palavra, precisamos nos encher do conhecimento de Deus para que nós tomemos boas decisões com base no que Deus nos instrui. Mas muitas das vezes essa emoção passa e nós seguimos à deriva do que o mundo dita que deveria ser os nossos sonhos. Uma coisa que sempre me incomoda muito é pensar assim, quais são os meus sonhos? Especialmente os sonhos profissionais, mas não só eles. E muitas das vezes eu me questiono de onde que veio esse sonho? Porque o ser humano, todo ele é influenciável. Seja mais ou seja menos, nós somos influenciáveis.
E é por isso que nós devemos ser o sal, é por isso que nós devemos salgar, é por isso que nós devemos levar a palavra e não receber apenas goela abaixo o que o mundo diz a nós, o que o sistema, o que o país, o que a cultura atual diz para nós. Mas nós devemos sempre questionar qual é o alinhamento dos nossos sonhos, dos nossos objetivos para os próximos anos, com o que Deus tem para nós. Mas seja o que for, seja sentindo uma emoção ou assinalando, acenando a Deus que nós concordamos com a palavra, muitas das vezes nós demos glórias a Deus, aleluia, é isso mesmo. Realmente o mundo é mau, até porque nós não temos dificuldade nenhuma de condenar o vizinho, de perceber o que está de errado no que está ao lado, né? Jesus nos ensina a ajudar o próximo, mas a nossa habilidade maior mesmo é de condenar o próximo. Não que nós não devamos julgar segundo a reta justiça e discernir o certo e errado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós não temos dificuldades em reconhecer os erros ao lado da pessoa que passa aqui na frente. Nós não temos essa dificuldade. Mas o ponto é que nós, a cada ano que se passa, a cada cultura que se passa, nós somos ensinados, e nós aprendemos muito bem, a esperarmos que as coisas caiam fáceis sobre a nossa mesa. A esperar que as coisas sejam rápidas. A esperar que as coisas sejam muito simples. O ponto é que, o que foi a história da família, daquela família lá de Noé? Eu preciso que você reflita sobre isso. Porque o pregador ele não tem o objetivo de dar algo pronto para vocês, mas de apenas estimular que você mesmo se conecte com o Espírito Santo e entenda o que especificamente para a sua vida a palavra de hoje tem para dizer para você. E preste bastante atenção. Noé ficou muito tempo trabalhando naquela arca. Seguir e criar e conduzir os seus filhos no evangelho não vai ser rápido. Não vai ser fácil. E se fosse eu, de ajudante Noé, com certeza eu teria martelado todos os meus dedos. O que significa que você pode até sangrar nessa caminhada. O que nos faz pensar que gozar da paz em nossa casa seria fácil. O que faz nós pensarmos que no mundo tão maligno, nós vamos conseguir manter a nossa alegria em pé, a nossa fé alimentada, sem trabalho duro. O que nos faz pensar que nós vamos conseguir contribuir em algo da nossa família, sem que nós façamos esse trabalho, alimentando a nossa fé. Porque mesmo que você seja uma pessoa que veja, não, eu trabalho muito, eu ralo muito. Se esse trabalho não estiver alinhado com a fé em Cristo, em sua promessa, em sua salvação, no desejo de sua volta, no prazer de ver a história redentiva, em perceber que todas essas pessoas que estão nessa lista de heróis da fé, como nós chamamos, todas elas tinham uma série de problemas, uma série de defeitos. Os problemas que a sua família enfrenta não são desculpa para você não exercitar os meios de fé, os meios de graça, como a oração, como a leitura da palavra, como a reunião dos santos. Ele precisou trabalhar bem duro. É a fé. A fé é o meio espiritual que toma forma concreta. Tudo aquilo que nós vemos no aspecto espiritual, invisível, que é exatamente por isso que o autor de Hebreus cita aqui a história de Noé, pois a cada dia que ele trabalhava naquela arca, ele deveria se questionar, será que vale a pena? Será que realmente seremos salvos?
Você já parou para pensar, será que todo esse esforço que eu tenho de me reunir em igreja, suportar os irmãos, ouvir esse pregador estranho que está pregando hoje, tudo, será que vale a pena tudo isso? Muitas vezes eu me questionei. Eu já me debrucei muitas vezes pela palavra, porque se uma pessoa precisa de 1 hora para estudar, eu preciso mais, provavelmente por meus problemas intelectuais. Mas algumas vezes eu me questionei, será que vale a pena dedicar tanto tempo nisso? Será que vale a pena eu investir madrugadas e leituras em ônibus e etc. nisso? Você já se perguntou se vale a pena tudo que você faz que dá agrado a Deus? Será mesmo que nenhum momento para Noé veio esse questionamento? Só que a vida ela não é tão superficial como as minhas palavras possam aparentar. Porque além disso, ele tinha que voltar para casa, ele tinha uma mulher, ele tinha uma família que tinha que sustentar, ele tinha 3 filhos que eram diferentes, ele tinha as noras lá, ele tinha que se relacionar com aquele mundo de alguma forma, porque ele precisava, havia comércio, já havia uma cidade. Você já parou para pensar nas promessas de Deus? Você já parou para pensar qual a implicância do futuro, da volta de Cristo, para você enfrentar tudo que você enfrenta nesse mundo? Quando aquela famosa passagem em que a mulher que tinha um fluxo de sangue por muito tempo em sua vida, e ela toca nas vestes de Jesus, e Jesus fala para ela que a fé curou ela, não é que a fé seria algo que a gente iria adorar, mas é porque pela fé que as coisas espirituais se tornam concretas e visíveis. E é por isso que nós temos, e o autor de Hebreus dedica esse capítulo todo para falar de fé, para te relembrar, e isso tem me questionado muito, para te relembrar que você precisa alimentar a sua fé. Eu não posso vir aqui no púlpito e te dar 5 passos para alimentar a sua fé. Eu não posso pegar na sua mãozinha para abrir a sua Bíblia em casa, ou no ônibus, ou onde você tiver tempo. Eu não posso aparecer, de repente, quando você estiver tomando banho, segurando um taco de beisebol e dizer, estamos aqui, essa hora de orar. Qualquer referência, é uma coincidência. É preciso que você trabalhe duro, junte as ferramentas que você tem e reflita o que é necessário, embora essa resposta já tenha sido dada, eu preciso que você reflita o que é necessário para que eu alimente a minha fé e fortaleça essa fé de toda a minha família. E você pode demorar o momento difícil, mas o momento difícil sempre chega para a sua família, para mim. Porque nós vivemos nesse tempo pós-diluviano e pós-queda. A fé de Noé e a descrença com aquele povo os separou, ainda que ele ainda tivesse que se relacionar com eles. E é por isso que no final do versículo 7 fala, assim ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. E para finalizar essa pregação, nos é oportuno reler o versículo 7, que diz assim, e tudo que você pensou e refletiu nesses poucos minutos, relembre deles enquanto a gente faz essa leitura. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Querido, se você tem família, seja ela uma família espiritual, seja ela também a sua família consanguínea que mora com você, ou que more talvez a estados de distância de você, é preciso que você lembre que você precisa ouvir o que o Espírito fala para você. É preciso que não passe mais despercebido pelos seus ouvidos. Segundo, requer trabalho duro, requer esforço, requer
embate, conflito com a cultura que nós vivemos. Algumas coisas na cultura serão válidas, outras não serão válidas. E não é o meu papel, nem o papel dos pastores, guiar a sua família e trabalhar duro por ela. É trabalho, sim, de toda a comunidade se auxiliar. As famílias precisam se auxiliar, precisam dividir problemas e conquistas. Afinal de contas, como vamos nos alegrar e chorar com os que choram se nós não dividirmos as nossas conquistas e também as nossas derrotas? E para tudo isso, para um trabalho duro e para uma boa audição, é preciso que você faça tudo isso com fé. Foi pela fé que aqueles homens, ainda antes da vinda de Cristo, foram salvos. E ainda é pela fé que hoje a sua família pode ser salva e restaurada. E é pela fé que nós aguardamos, na certeza, com convicção, ainda que não vejamos que Cristo voltará. E é pelo fato de sabermos que Ele voltará, é que nós poderemos acordar amanhã de manhã e falar: eu acredito na melhora da minha família. Eu acredito na restauração da minha família. Eu acredito que a palavra fará diferença na minha família. Eu acredito que Cristo está comigo. Eu acredito que o Espírito Santo vive e continua falando comigo todos os dias. Eu acredito que eu posso, sim, me doar para a minha família e sair frutos daquilo. Porque Cristo é verdadeiro, Ele veio uma vez e assim como Ele veio, Ele voltará. E é na certeza dessa esperança que nós podemos nos alegrar e celebrar. Porque Ele é o nosso bom pastor e jamais irá nos abandonar. Quero te convidar a se levantar. A rima foi o que apareceu aqui na hora, não pensei nisso, tá? Esses primeiros segundos eu espero que você faça a sua própria oração. Eu espero que esses poucos segundos você feche seus olhos agora, quero te convidar a isso. E eu quero te sugerir que nesta oração você lembre da sua família. Lembre daqueles que ainda estão vivos. Lembre dos pequenos, dos mais velhos. Lembre daquele parente que está distante. Distante por espaço ou distante afetivamente. Eu quero te sugerir que nessa oração você lembre que as pessoas continuarão tendo defeitos mesmo depois dessa pregação. Mas que Cristo é o perfeito. A perfeição que você não encontra nos seus parentes para te motivar, você encontra em Deus. Porque o Pai enviou o Filho para que nós nos tornemos também filhos e participássemos dessa família espiritual. Oremos. Senhor Deus, o Senhor sabe, Deus, o que sobre nossa família tem aparecido nas nossas orações. O Senhor sabe como nós nos preocupamos com a nossa família. O Senhor conhece aquele dia que nós discutimos com alguém da nossa família. O Senhor sabe que aqui tem pessoas que não querem nem mais falar com seus familiares. O Senhor sabe que aqui temos pessoas que não conseguiram liberar perdão e essa falta de perdão tem corroído a quem tem a opção de perdoar. Talvez aquela pessoa que nós iríamos perdoar está até bem, mas por nós não liberarmos esse perdão, nosso coração tem estado pesado. Aqui temos pessoas que se preocupam com o que esse mundo fará com os nossos filhos, pois a cada dia eles estão mais crescidos, eles estão maiores. As crianças da tua igreja, Senhor, cada vez estão maiores, cada vez terão que enfrentar mais as influências e as seduções desse mundo. O Senhor sabe que nós nos preocupamos, o Senhor sabe que nós oramos por elas, e nós colocamos elas também sobre as suas mãos. O Senhor sabe que existem
pessoas, existem matrimônios que vêm enfrentando dificuldades, que vêm enfrentando brigas repetitivas, que a comunicação está difícil. Mas nós sabemos que se tem alguém que restaura famílias e casamentos é o Senhor. Nós oramos por esses casais, nós oramos por essas famílias, nós oramos por esses familiares, porque nós não temos a capacidade de fazer com que as pessoas aceitem nosso perdão, mas nós temos capacidade de perdoar e pedir perdão. Criará fogo, criará dificuldades para se entender na cabeça daquelas pessoas, porque hoje nós tomaremos capacidade de perdoar, mesmo que nós nunca tenhamos tido essa capacidade antes. Nossa força como pais, mães, tios e avós será renovada para que possamos ter paciência, ter perseverança e continuidade para que a todo momento ensinemos às crianças que pertencem a Ti o Teu caminho, Deus. Muitas coisas nos traz medo, mas o Espírito Santo hoje e ainda amanhã nos trará coragem e acreditando nessa palavra, com um trabalho duro, trabalharemos para a Tua glória e pela Tua esperança, porque desde antes, e se não antes, a partir de hoje, temos fé na mensagem de Cristo Jesus. Que o Senhor ouça a nossa oração, oramos assim, em nome da nossa esperança, o Senhor Jesus Cristo. Amém.